Bom dia, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu vou estar gravando o devocional hoje, né? Aí eu vou estar orando mais uma vez, amém? Aí eu vou estar orando, né? Porque a oração, eu creio que ela é a chave para tudo, né? E se a gente parar de orar, misericórdia, né? Aí a gente sempre tem que estar orando, amém? Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, meu Pai, me coloco diante da presença do Senhor e mais uma vez eu venho te agradecer pela minha vida, né, por mais uma manhã que chegou para cada um de nós, né, e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra de hoje, por todas que o Senhor tem nos dado, né, até aqui, e Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como essa palavra de hoje, que a gente possa buscar o Senhor em primeiro lugar, que a gente possa amar o Senhor em primeiro lugar e que a presença do Senhor venha ser o suficiente em nossa vida, em nosso lar, em nome do Senhor Jesus, e que nada venha tomar o lugar do Senhor em nossas vidas e que o Senhor possa nos ajudar com isso, porque o Senhor sabe que muitas das vezes é difícil, mas que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa nos ajudar com isso. E meu Pai, tudo aquilo que toma, meu Pai, o lugar do Senhor, que tudo aquilo que o diabo ele traz para as nossas vidas, o Senhor possa tirar essa manhã em nome do Senhor Jesus. E desde já que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal, de toda cilada, de toda investida do diabo, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa acampar os teus anjos ao redor e o nosso derredor da nossa casa, da nossa família e da nossa vida. Eu te agradeço por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? A palavra que o Senhor nos deu hoje fica no livro de Mateus, capítulo 6, e versículo 33, viu? E vem nos dizer assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, aí todo o devocional que eu faço, eu sempre também faço um resuminho, né, do que eu entendi. Aí eu vou estar lendo ele pra gente também, antes de eu também falar aquilo que eu creio que o Espírito Santo quer nos dizer, amém? Aí eu escrevi assim, ó: esse versículo é muito mais profundo. Não é sobre buscar o reino do Senhor, tesouros celestiais, mas sobre buscar o próprio Deus, pois ele é nosso maior tesouro, nosso amor supremo. Muitas vezes deixamos de buscá-lo e deixamos de ir até o lugar secreto para nos encontrarmos com ele por causa das nossas preocupações, dos nossos sonhos, mas ele nos chama para algo mais íntimo, mais profundo. Ele apenas quer que venhamos buscar em primeiro lugar a sua presença e deixar tudo por ele. Mas ele não nos pede toda a nossa atenção em vão. Ele depois se encarregará de nos ajudar com tudo o que nosso coração almeja, segundo a vontade dele. Amém? Gente, e assim como esse resumo que eu fiz, é exatamente isso que a palavra do Senhor quer nos dizer, né? Quando o Senhor vem nos dizer, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, esse reino dos céus, igual eu coloquei aqui, é muito mais além do que o reino celestial a qual nós estamos predestinados a ir, né, em nome de Jesus. Mas é sobre a gente buscar realmente a face do rei, a face do nosso Senhor, né, do nosso mestre, da nossa majestade, que é o nosso Deus. E assim também quando o Senhor vem nos dizer, e a sua justiça. E qual é essa justiça? É tudo aquilo, eu creio, né? Tudo aquilo que é justo ao Senhor. E como que a gente vai descobrir qual é essa justiça que Ele quer que a gente também faça? É a gente meditando na palavra dEle, né? E o Senhor, Ele é tão sábio que Ele já sabia, né? Que muitas das vezes a gente deixaria de buscar o reino dEle, a presença dEle, por conta dessas coisas que a palavra do Senhor vem nos dizer que serão acrescentadas. E quais são essas coisas? São tudo aquilo que a gente tem em nosso coração, tem em nossa mente, que às vezes fica ali tomando realmente a nossa atenção, o nosso tempo, e acaba que a gente perde o foco, que o foco é sempre Deus, né? E o reino do Senhor, né? Então, gente, o Senhor, Ele nos chama, né? Todos os dias. Isso é o que eu acho mais lindo, sabe? Que a todo momento o Senhor está ali nos esperando e realmente nos esperando de braços abertos, né? Pra gente vir a fazer isso que Ele nos pede, buscar ao reino dEle, buscar a presença dEle, né? Que é maior do que todas as coisas que a gente poderia ter, né? E como o Senhor, Ele é tão bom também, misericordioso, essas demais coisas que a gente tem no nosso coração, Ele mesmo irá nos acrescentar. Mas primeiro a gente deve colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Mas aí, gente, eu não vou ficar,
realmente minimizando as coisas, porque eu sei como é difícil colocar o Senhor em primeiro lugar. Mesmo a gente tendo essa absoluta convicção de que a gente tem que colocar Ele, mas a gente acaba realmente deixando que as coisas do dia a dia, a correria, acabe tirando Ele desse primeiro lugar que Ele merece estar, né? Mas que em nome do Senhor Jesus, né, a gente possa se esforçar para fazer isso, colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo, não só tipo em sonhos e metas, mas tudo. Assim que a gente acordar, colocar Ele em primeiro lugar, antes da gente dormir, a gente colocar Ele em primeiro lugar, sabe? A gente sempre colocar Ele acima de todas as coisas, por mais difícil que seja, por mais que o dia a dia Ele carregue consigo várias coisas, vários problemas, várias atividades que a gente tem que fazer, né? Mas que a gente possa ter essa noção e ter essa clareza que a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar, né? Gente, eu creio que é isso que o Senhor quer nos dizer, amém? E que a gente possa sempre, tipo, igual eu falei, né, no comecinho, que a oração, ele é a base para tudo. Então, se a gente sabe que a gente não consegue, se a gente sabe que a gente precisa de Deus, porque na verdade a gente precisa, né? Mas que a gente sempre possa ir pedindo isso a Ele através da oração, amém? Aí a palavra que o Senhor nos deu hoje, né, fica em Mateus, capítulo 6, versículo 33, viu? E que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um. Fiquem com Deus.